Boa noite, gente. Tudo bem? A gente teve uns problemas com a conexão da Tati, então eu vou tentar seguir com a live aqui. Eu tô chamando o Dr. Luiz pra gente tentar dar continuidade à live. Se a gente vê que o sinal tá muito ruim, que não tem como continuar, aí a gente remarca, enfim. Boa noite, Georgia. Boa noite, Ká. Boa noite, Juliana. Oi, Desculpa. boa noite, Boa noite, doutor. Tudo tudo bem? bem? Vamos lá, conexão é tudo. Conexão é tudo. Quando não dá certo, não adianta nem insistir. Bom, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre displasia. Eu queria primeiro que o senhor se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você, quem você é, como trabalha. Tá, bom, inicialmente obrigado pelo convite, né? É um prazer poder estar aqui e conversar com vocês e buscar tentar trocar um pouco de experiência com vocês. Eu sou médico veterinário já há algum tempo, né? É bom a gente não falar a quantidade de anos, senão o pessoal se assusta, né? E eu já tô, eu atuo nessa área mais voltada à ortopedia também, em torno de uns 15 anos, né? Sou formado pela Unesp de Jaboticabal, eu sou Uhum, mestre em cirurgia na Faculdade de Ciências Médicas aqui na Unicamp, eu sou da região de Campinas, né? Fiz especialização pela Universidade de São Paulo em ortopedia, cursei todos os cursos da AO, então sou membro da AO também. E a gente sabe que nunca a gente para de estudar, né? A gente sempre tá por aí estudando e tentando progredir. E já fui professor de graduação, fui professor de técnica cirúrgica. Atualmente estou mais, né, voltado à parte de aulas em especialização, né? Sou professor de especialização em ortopedia já tem um bom tempo, coisa de uns 6 a 8 anos, mais ou menos. E é isso. ah, legal. O resumo, bem resumido da minha vida é esse daí, né? Tá ótimo. Doutor, e aí, voltando ao assunto, eu queria entender um pouquinho mais sobre o que é a displasia. Então, como eu comentei com vocês, foi até interessante você comentar isso daí, porque no começo da minha carreira, quando você se deparava com um paciente com displasia coxofemoral, esse paciente muitas vezes era sentenciado, né? Nós não tínhamos muito entendimento nem muito recurso para poder lidar com essa patologia. Então, quando a gente fala displasia, a palavra que tem que vir na nossa mente seria incongruente, seria mau encaixe articular. Toda articulação que a gente chama de diartrodial, ou seja, articulação que possua líquido sinovial, ombro, cotovelo, joelho, Uhum, coxa femoral, punho, toda articulação para que possa executar a sua tarefa, né, de prover mobilidade, necessita um bom encaixe. Na verdade, não um bom encaixe perfeito, encaixe harmônico, né? E na displasia esse encaixe não existe. Ou existe de uma forma muito precária, entendeu? entendi. Obrigado, Feijão. Estou vendo todo mundo que está falando aqui, a gente vai conversando. Um grande amigo. Obrigado pelo elogio. Sim. E aí, como que a gente tem algum sinal, que como a gente observa que o animal tá nesse estado? É possível a Então, gente identificar isso desde o início ou só quando já está em um grau muito existem, avançado? então didaticamente, a displasia coxofemoral é subdividida em 4 graus, né? Uma paciente normal, ela de forma leve, moderada a severa, né? Cada graduação dessa displasia haverá uma sintomatologia mais significativa. Hoje em dia, pra você tem uma Uhum, ideia, hoje em dia, muitas vezes você fala assim, nossa, eu tenho um filhote de Golden Retriever de 1 ano. Para nós, ele é jovem, mas para a displasia ele já é, bem dizer, idoso. Atualmente,
quando você está se referindo à displasia coxomural, nós temos que atuar e agir de uma forma extremamente precoce. Coisa de 4 meses, 5 meses eu preciso de um diagnóstico. E que Tá. sintomatologia seria essa? Sabe aquele paciente que o tutor comenta e acha até engraçadinho o cachorro correr como se fosse um coelhinho, digamos, correr, aquele andar saltado, aquele andar pulando, dele não conseguir ter uma locomoção perfeita. Aquele paciente que Uhum. evita subir escadas, subir degraus, subir rampas, que é relutante em ficar em duas patinhas para o tutor conseguir levantá-lo. Ou seja, são mais ou menos esses sinais que eles nos mostram, né? E, num primeiro momento, considerava-se uma patologia mais de pacientes de grande porte. Fala, nossa, você tem um pastor alemão, você tem um BNS, você tem um Golden Retriever, então seriam raças mais acometidas, digamos assim. Hoje em dia isso daí meio que caiu por Entendo. terra. Hoje em dia inventaram o Lhasa, inventaram o Shih Tzu, inventaram os Corgis, é... e essas raças têm bastante problema de incongruência articular, né? Então essa predisposição racial que nós tínhamos até algum tempo atrás, hoje em dia não. Hoje em dia a gente já não pode simplesmente falar assim, não, é só Golden, é só São Bernardo, é só Pastor Alemão. Isso daí meio que caiu por terra e faz com que a gente tenha que ter um olhar mais amplo, entendeu? Esse Entendi. rebolado que foi comentado, sem dúvida nenhuma, esse andar rebolativo que o paciente demonstra, seria uma tentativa dele de conseguir algum encaixe, né? Ele vai rebolando de um lado e do outro, tentando ter um mínimo de encaixe, um mínimo de conforto para conseguir se locomover, tá? Não seria um andar normal, um andar ideal. Sem dúvida é um sinal interessante. Tá. E a displasia, ela também pode ser um fator genético? Sem dúvida nenhuma que é. Sem dúvida nenhuma que é. Só que nós não podemos simplesmente culpar, entre aspas, essa não má formação, mas esse erro genético, digamos. Porque nós sabemos que tem fatores Uhum. ambientais que contribuem também. Então, se eu tiver um paciente com predisposição racial, genética, e num ambiente desfavorável, e o que seria esse ambiente desfavorável? Piso liso. Piso liso não é bom para cachorro. Aliás, não é bom nem para gente, né? Você pegar Sim. um ser humano vivendo num porcelanato é loucura. Então, piso liso, escadas, aclives, declives muito acentuados. Não falando tanto de cachorro grande, mas de cachorro menor. Aquela história de ficar subindo em cama box, descendo de cama box, subindo em sofá, né? São situações que favorecem problemas articulares, não necessariamente apenas a displasia, tá? Então, Sim. eu particularmente, eu sou até meio chato nesse quesito aí. Pacientes que passam comigo, eu sou daqueles que falam, viu, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, restringir isso, restringir aquilo, porque a gente sabe que cedo ou tarde você vai ter problema, entendeu? Não, com certeza. Aqui também quando a gente recebe pacientes, principalmente que tem essas queixas, o problema na coluna, algo do tipo, a gente já passa todas essas informações. Então, usa adesivo de pata para escorregar menos, passa um gel aderente, coloca botinha, não deixa no chão liso, bota a passadeira na casa inteira, coloca escada para o sofá, para a cama. Sabe que às vezes a gente passa de louco, né? A pessoa fala assim, puxa, mas eu tenho um Sim, cachorro, eu quero ter um cachorro para poder fazer tudo isso. Eu falo, sim, a gente até entende, mas fala, puxa, eu estou tentando prevenir problemas para você. Estou tentando prevenir sofrimento para o seu animalzinho, né? É difícil deles compreenderem, né? E ainda mais sim. quando é tão precoce assim. Não tem 15 dias,
chegou até mim 2 Golden Retrievers irmãos com uma displasia coxofemoral severa com 4 meses de vida. 4 meses de vida. Nossa. 4 meses não é nada. É um animal extremamente jovem, querendo ser feliz, querendo brincar. E você ter que passar uma informação dessas para o tutor é complicado. Né? Falar assim, nossa, Sim. infelizmente, esse seu bichinho que você ama tanto já, ele veio com um probleminha. Né? Com 4 meses não tem como você falar que teve interação do ambiente. Aí é genética. Né? Aí é procurar pais, procurar avós, tanto maternos quanto paternos. Algum desses aí está transmitindo isso para sua descendência, né? Sim. A Rebeca, ela perguntou aqui se gatos são menos propensos, mas podem ainda ter displasia coxofemoral. Sem dúvida que podem, né? Eu tenho um que tem. Eu tenho eu ganhei um gatinho da raça Bengal, que é a coisa mais linda do mundo. Eu amo ele de paixão, mas ele entendeu? São 2 raças que têm bastante predisposição: Bengal e Maine Coon, tá? Então, ó, vivemos num mundo que as coisas que não eram comuns, hoje em dia estão sendo comuns, né? Ah, era Sim. comum ter displasia em cachorro pequenininho? Não, hoje em dia a gente tem muito. É comum displasia em gatos? Não, hoje a gente tem bastante. Não saberia dizer Uhum. se é em virtude de nós estarmos mais observadores, mais atentos, os tutores mais responsáveis, procurando mais ajuda. Eu acho que tudo isso também, esses problemas sempre existiram, só que hoje em dia a gente está conseguindo ter diagnósticos, né? A gente está conseguindo entender o porquê das coisas. Eu pensaria nisso. E como no gato a gente observa os mesmos sintomas que nos cães ou é diferente? A gente observa pontos diferentes? Olha, eu vejo pelo meu gato. Meu gato ele Uhum. tem o quê? 2 anos e pouquinho, ele é jovem, mas ele evita determinado. Gato pula pra caramba, né? Todo gato, todo felino. Sim. Mas Sim. ele meio que pensa, sabe? Ele fala assim, putz, será que justifica eu pular e subir? Será que não vai doer? Ele meio que adota essa estratégia. Ele é mais. Ele brinca, lógico, Ele mas ele é hesita. mais sereno, ele é mais cauteloso, ele hesita, exatamente. Né? Eu acredito que ele seja um gatinho feliz, que a gente zela por ele. Mas ele meio que entende as limitações dele. Ele sabe que se ele fizer alguma atividade extra, vai ficar incomodado, vai ficar desconfortável. Gato Uhum. também, naturalmente, não curte muito que você. Gato tem as áreas que ele permite você passar a mão, né? Nem todos permitem você Sim. acariciá-los inteiros. O meu, você chegou próximo da região coxamoral, ele não, ele mostra que aquela região é uma região Nossa. delicada para ele, entendeu? Então, Uhum. esse é um dado muito interessante. Às vezes o tutor, ele fala, nossa, meu bichinho, ele é bravo. Não é que ele seja bravo, ele tem dor, né? Então, o fato dele não deixar manusear em determinado local ou não fazer determinado movimento não é de índole, e sim, ao meu ver, de desconforto, né? De dor. Uhum. E a Rebeca também perguntou quais cuidados a gente toma nesse caso, né? Porque com gato é tudo muito mais complicado. Não dá pra colocar botinha, eles não aceitam certas coisas. Não, O meu, por não, exemplo, mas se eu colocasse passadeira, ele ia desviar, porque ele não passa em cima de passadeira, mesmo com chão liso. Então, então, e aqui na minha casa é bem engraçado, porque a gente tem cão de médio porte, SRD, mas de médio porte, uhum, deve ter mais ou menos uns 30 quilos, né? E tem o gato. Então, às vezes, fecha o tempo entre eles ali e um pula para um lado, outro pula para o outro. É complicado você conter. Mas o Bono é o gatinho. Mas que tipo de cuidado que eu posso ter com ele, assim, de evitar alguma coisa? Na verdade, ele mesmo que se limita. E a gente tenta medicar, uhum, né? Busca medicar e busca prover esse conforto que a gente deseja. Eu estou vendo que tem tá. várias pessoas perguntando várias coisas aí, só que eu não estou conseguindo acompanhar as Tem. perguntas aí.
você vai vendo para mim. Não, eu tô acompanhando aqui, conforme vão aparecendo, eu vou te perguntando. Ah, estou vendo A um Yasmin, amigo ela tá entrando aí, o perguntando. Mário. Obrigado pela presença, Mário. Um colega, um amigo de coração aí. Para quem está passando que eu não estou É, respondendo é porque eu não estou vendo, tá, gente? eu tô tentando acompanhar todas aqui, aí conforme eu Tá, for fique pegando, tranquilo. já vou A perguntando. gente mais tem é tempo, fica sossegado. Então É. tá ótimo. A Yasmin, ela tá perguntando se você já indica exames de imagem na primeira consulta para cães de médio e grande porte. Então, essa é uma possibilidade bem legal para nós veterinários. Né? Eu estou mencionando a você 4 meses Uhum. de vida. Um filhote, vamos esquecer um pouquinho o gato, vamos focar mais no cão. Um filhote de cão com 4 meses, o que ele está fazendo na vida dele? Ele deveria estar fazendo esquema de vacinação, correto? Sim. Provavelmente. Durante esse esquema de vacinação, o veterinário o clínico tem a oportunidade de examinar esse cachorro. Sendo de alguma raça predisposta, já mencionar ao tutor, olha, nós estamos, o fulaninho aqui, ele é de uma raça predisposta a uma determinada doença, seria interessante de nós fazermos alguns exames de imagem para saber se ele tem ou não esse problema. Como qualquer Tá. astropatia, como qualquer doença articular, a precocidade é a alma do negócio. Porque eu tendo um diagnóstico de displasia de uma forma precoce, me abre possibilidades de manejo. De manejo que eu digo Uhum. cirúrgico, clínico, ambiental. Então, pode parecer algo muito assustador. Falar, nossa, mas com 4 meses vai fazer raio-x? Com 5 meses vai fazer raio-x? Seria o correto. Para que eu não venha pegar esse mesmo animal, esse mesmo paciente, com 1 ano e 2 meses, com essa articulação completamente destruída já. E eu ter pouco recurso. E eu ter poucas alternativas de como conduzir esse caso. Entendeu? Então, a alma do sucesso aí, para mim, é a precocidade. E essa precocidade passa por meio de obtenção de imagem. E lembrar, a gente fala muito da displasia coxamural, e a gente está como foco da displasia coxamural. Obrigado, Jorge. Uhum. Mas temos a displasia de cotovelo também. E desgraça pouco é bobagem, às vezes as duas andam juntas, no mesmo paciente. Tá? Então, se você Tá. pegar, por exemplo, uma raça, um Benesse, que é a coisa mais linda do planeta. O Benesse é lindo, mas infelizmente ele tem predisposição racial, tanto a displasia coxamural como a de cotovelo. O certo, o correto, seria já com essa idade, de 4 a 5 meses, nós obtemos imagens de todas essas articulações aí, tanto de coxamural quanto de cotovelo, para eu ter tempo e ter condições de realmente ajudar, antes que ocorra degeneração articular. Que depois de uma articulação degenerada, eu tenho uma limitação muito grande do que eu possa fazer. Entendeu? Entendi. Mário. E É. vi que você respondeu o comentário e eu já nem, nem continuei. Não, não. É, Eu e devo confessar a você que meu ambiente natural, né, é sala de aula. é, De olhar para o rosto do aluno, de ver se está entendendo, se não está. Esse ambiente live é um ambiente diferente para mim. Então, você me desculpa se eu estiver fazendo alguma coisa que não esteja tão assim na sequência. não, tá tranquilo. Fica tranquilo, tá ótimo. É, e aí eu também queria entender. Você falou que existem graus da displasia, então existem Uhum. graus de cuidados a serem tomados. É, não precisa necessariamente ser o cirúrgico. Assim, uma coisa que tem que ser muito frisada, o paciente vai morrer de displasia? Não, ele vai morrer com displasia, tá? A displasia Tá. coxamoral possui cura? Não, não possui cura, infelizmente. Não que a gente não queira, né? A gente gostaria muito que tivesse cura, mas não tem. Então a gente vai buscar prover o máximo de qualidade de vida para esse paciente.
Quanto menor for o grau de displasia, talvez maior seja a chance da gente conseguir esse ajuste na qualidade de vida sem grandes intervenções cirúrgicas. Mas eu não posso abrir mão dessa ferramenta que nós temos, que são as técnicas cirúrgicas, né? As possibilidades de procedimentos cirúrgicos. Porque chega um momento, Ah, um grau muito avançado de displasia, né, numa displasia coxamural severa, que só medicação, só manejo, só fisioterapia, não é que seria um só, mas o problema é tão grande, tão severo, que necessita você associar com cirurgia. Ao meu ver, o grande o grande start da coisa, o grande é você associar condutas. Eu vou associar físico, eu vou associar com manejo, com ambiente, talvez com procedimento cirúrgico. Então, esse somatório de condutas que vai nos dar um paciente com uma qualidade de vida satisfatória. Né? Numa doença severa como essa, ninguém faz milagre. Eu não vou fazer milagre, o ambiente não vai fazer milagre, o remédio não vai fazer milagre. Eu acho que a associação de fatores que vai nos ajudar bastante. Entendeu? entendi. Tem uma pergunta aqui pra mim que é se existe alguma relação entre a nutrição e a displasia. Então, na verdade, o que eu vejo, existe uma relação ruim, né, de ganho de peso, de obesidade e ortopedia. Não necessariamente a nutrição, mas uma nutrição ruim. E a gente, né, na rotina minha, eu tenho visto muito paciente obeso. Muito, muito. Eu atendi semana passada se não me engano, era uma pug de 11,6 kg. 11,6 kg, Nossa, né? Então você fala, nossa, ela tem problema articular. Adianta eu fazer alguma coisa? Primeiro tem que emagrecer essa cachorra. Que ninguém vai fazer milagre, né? Então, essa relação com a nutrição seria no sentido, né, de uma relação mais direta, desse sobrepeso, dessa obesidade, que vai ser extremamente nocivo para a articulação. Né? Muitas vezes entendi. você só emagrecer o Então o cachorro, você já problema, tem um benefício violento. É verdade. entendi. Então a relação, na verdade, é basicamente com a má alimentação e o sobrepeso. E aí o sobrepeso pioraria o quadro da Sim, displasia. é, às vezes a gente entende, né? As pessoas, elas estão extremamente carentes, ao meu ver, e muitas vezes vendo o cão, o seu cãozinho como um membro da família, um filho, acaba paparicando, mimando e dando coisas em excesso, né? A gente entende, Uhum. a gente entende, né? Mas esse excesso é prejudicial, tá? Fugindo um pouquinho da displasia, mas pensando num excesso, uma suplementação nutricional acima do normal, uma alimentação incorreta, muitas vezes você vai ter fechamento de linhas de crescimento ósseo antes da hora, né? Que são problemas difíceis de serem revertidos. Mas pensando mais em nutrição, eu pensaria nesse ganho de peso e nessa obesidade que é extremamente terrível para nós. Ah, entendo. Coitado de mim, eu E emagreci na pena, viu, Marcela? Eu não engordei, não, eu emagreci e não foi pouco. É que eu tô na TV aqui, ó. Você tá achando que eu tô mais gordo? E também a gente sabe que algumas raças são predispostas, você até comentou com a gente sobre algumas. Quando a pessoa vai Uhum. comprar um filhote, existe alguma forma dela saber se vai ter esse tipo de problema ou realmente é na sorte? Então, eu não diria na, eu não diria na sorte, mas que nem, não, não, como qualquer compra, não faça compra por impulso. Começa por aí, né? De você ir passear no shopping e ir atrás de um sapato e me comprar um pug, entendeu? Calma, né? Escolha, selecione, busque informações de onde você está comprando. Como é uma patologia que tem essa herança genética bem evidente, busque informações dos pais, dos avós, dos irmãos de ninhada,
né, de outras ninhadas, aí sim você vai ter, não é que você vai se garantir de não ter problema, você vai buscar minimizar esse seu risco, tá? Você vai Entendi. minimizar, não quer dizer que não vai existir. É, Também pode ser que tenha o fator sorte, realmente, e que você escolha mesmo pensando. coincidências ou não, nessa última quinzena, o que eu estou atendendo de paciente jovem com displasia coxtumoral, e displasia coxtumoral numa graduação bem elevada, assim, os últimos que eu atendi, todos Golden Retrievers, foram 4, 3 irmãos, né? Ainda tive, né, contato com quem, o tutor que tinha, o macho, o pai. Ele falou, mas meu cachorro não possui nada. Eu falei, olha, você acha que ele não possui, porque os filhos dele possuem. Então, a gente tem que ter jeitinho de falar, mas a gente necessita comentar, né? Sim. A Luana, ela perguntou, professor, o que acha da utilização de Condroton para o animal com displasia? Então, revestindo as extremidades dos ossos longos, entendemos como ossos longos fêmur, a tíbia, o húmero e o rádio, né? Radiônico. Nós temos uma estrutura chamada cartilagem alina, que é um amortecedor natural que nós temos. Se você pensar em uso de condroprotetor, esses condroprotetores irão auxiliar a nutrição desse tecido cartilaginoso. E esse tecido cartilaginoso, a função deles é de amortecimento de impacto. Então, eu particularmente eu gosto dos condroprotetores. Não estou citando o nome comercial. Eu gosto do uso de condroprotetores. Eu acredito que tenha ação. Não vai sozinho resolver o nosso problema, mas Uhum, é um dos ingredientes que nos auxiliarão a amenizar esse problema. O entendi. SRD apresenta o menor problema. O SRD é uma coisa maravilhosa no planeta, né? É. o meu SRD, aquilo lá, não tem nada. Né? Nem carrapato e pulga quer chegar nele. É, as chances de dar algum problema, a sorte, ó, para SRD é muito boa, ela funciona bem. É, é. Então, nessa. A Ju. Desculpa, é que eu estou vendo aqui, está aparecendo para mim, eu Ah, tô então, recorrendo. não, Pode ser? pode seguir. Achei que a gente tivesse visto. Não, você pode seguir aí, mas é que passou aqui, eu vi. Estão me falando a respeito do colágeno tipo 2. Então, nessa cartilagem hialina, nesse amortecedor natural que nós, eu falo nós porque nós também temos, né, nas extremidades dos ossos longos. Nessa matriz, nós temos condroprotetores, né, nós temos glucosamina, nós temos sulfato de condroitina e temos fibras de colágeno tipo 2. Fibras de colágeno tipo 2 dispostas em arco nessa matriz, de forma a favorecer a absorção de impacto. Então, é outra possibilidade. O eu utilizar colágeno impede de eu utilizar glucosamina? Não. Na verdade, eles têm ações diferentes, né? Eu posso associar? Posso. Tá? Aí vai da possibilidade de arcar custos desse tutor, desse paciente tolerar o uso de várias medicações por boca, entendeu? Tem pacientes que apresentam uma melhora maior com condroprotetor do que com colágeno. A gente tem a gente tem um arsenal terapêutico, né? A gente tem que ir sabendo manusear isso daí, digamos. Entendi. A Rebeca está perguntando se a subluxação coxofemoral é indicativo de cirurgia. Indicativo de conduta cirúrgica? Sim. Agora, qual das condutas cirúrgicas dependerá da idade que você conseguir observar isso daí. Se for Tá. bem precoce, talvez, né, não generalizando, né, mas existe uma técnica, chama-se osteotomia pélvica. Talvez com osteotomia pélvica dupla, né, ou tripla, você consiga aumentar esse Uhum, recobrimento. Particularmente, eu não gosto muito de retirada de cabeça e colo femoral. Acho muito traumático para os cães, né?
eu procuro evitar. Mas, se você tem luxação plena, aí não tem o que fazer, você tem que retirar. Eu evito, mas é uma possibilidade. Ah, legal. É, minhas As perguntas, perguntas acabaram. as perguntas vêm várias de uma vez só, e quando você vai ver, já foi, você não está vendo, né? Já. Uma, uma, uma coisa que não foi dita, mas eu acho que é interessante ser dita, e o uso de prótese em articulação coxofemoral? Não, eu curto fisioterapia, né? Eu acho que a fisioterapia é a nossa aliada, né? A Não, fisio eu também acho que não ela curto tá falando que os fisioterapeutas não curtem a cirurgia, a retirada Nossa, da cabeça do fêmur. para vocês realizarem, cara, é trabalhoso para burro, né? Eu sou parceiro de fisioterapia. E eu sou, assim, eu não acho que ninguém resolve as coisas sozinho, né? O cirurgião não é Deus, o cirurgião não é que faz milagre, né? Você faz aquilo que é possível e, logicamente, precisa ser reabilitado esse paciente, né? É uma associação de profissionais trabalhando para que você tenha esse bem-estar. Ô, Daniel, boa noite pra você. Que bom que você está aqui também. Então, em relação a. Nossa, e o que seria o melhor possível? O que existe de melhor para displasia coxofemoral? O tratamento tido como estándar, né, o ouro, é a prótese. Tá? É a prótese de colchão. Só que ainda persiste como tendo muitas complicações. Tá? Não apenas de procedimento cirúrgico, como possíveis contaminações, osteomielite, soltura de implantes, quebra de implantes, né? Como ainda da qualidade do implante que a gente tem à nossa disposição aqui no Brasil. Infelizmente, eu sou Uhum. obrigado a falar isso. E eu acredito que um caminho, né, que nós seguiremos para as próteses, mas ainda existe, temos que dar alguns passos em relação à melhoria na qualidade dos nossos produtos, não da nossa técnica cirúrgica, né? Os cirurgiões nossos aqui são muito bons. Nós temos muitos grandes colegas, né? Aqui eu vi eles entrando aqui, eu mencionei o nome de dois aqui, são dois caras muito bons. Só que os produtos, né, os implantes que estão à nossa disposição, eu acho que ainda tem que dar mais alguns passos adiante, entendeu? A prótese, Entendi. se você pensar numa articulação que não funciona, você tira tudo aquilo lá e coloca uma articulação novinha, fica perfeito, é sensacional, né? Resolve todo o Então, problema. ainda dois pés com rejeição à prótese. É complicado. E vamos supor que você teve uma dessas complicações severas na fixação de uma prótese coxofemoral. Você vai fazer o quê? Bem dizer, vira uma colocefalectomia. Você tem que retirar, né? Então é complicado. Uma vez decidido por fazer a colocação de uma prótese, todos esses pormenores têm que ser muito bem explicitados para os tutores, né? Não é você trocar um pneu careca por colocar um pneu novo no cachorro, entendeu? É uma cirurgia complexa, delicada, que possui suas possíveis complicações. Então, Não sei se depende você viu muito a da pergunta. idade que foi feita essa denervação, viu? Tem literatura que cita que se você faz essa denervação de uma forma muito precoce, que forma precoce seria essa? De 10, de 12 a 10 meses para baixo, existe uma possibilidade muito grande de haver um reparo desse periósteo que foi retirado. E aí sim o animal voltar a ter sensibilidade, né? E eu, particularmente, na minha conduta, eu sugiro a denervação, mas a partir de 1 ano de vida, como conduta. Ó, só porque eu falei que não tinha mais perguntas, tem várias agora. Tem várias. Ah, E as recomendações de pós-operatório cirúrgico em relação a qual cirurgia será? Eu não entendi. eu acho que você pode falar de todas, né? Sempre aparecem várias técnicas, várias cirurgias que foram feitas. É legal entender.
Então vamos lá. O que a gente tem à nossa disposição para a coxa femoral, né? Nós temos a sinfisiodese, que seria uma técnica a ser utilizada entre 3 meses e meio, 4 meses e meio de vida, cuja principal Aham. complicação, assim, uma principal cautela seria a formação de seroma no local da cirurgia. Então, restrição de atividade física, coisa de uns 10, 15 dias, até que ocorra a cicatrização do tecido mole ali, né? A mesma coisa para a denervação. Uhum. A denervação também, o principal complicador seria esse seroma acumulado caso o animal tenha muita atividade física. Ainda em relação à denervação, pela própria abordagem cirúrgica, aí seria um zelo grande por parte do cirurgião a realizar o procedimento, ter muita minúcia e muita cautela na divulsão de tecido muscular para não provocar neuropraxia, né? Não provocar nenhum tipo de lesão ou compressão ou injúria no nervo ciático. Se a gente pensar na osteotomia pélvica dupla, cuja técnica seria a osteotomia de ilho e de pubis, imaginar que nós temos dois cortes ósseos, um deles sendo estabilizado com uma placa. Então seria legal um pós-operatório com pouca atividade física, até que ocorra essa consolidação óssea. Generalizando um pouquinho mais, não falando apenas da displasia coxofemoral, mas de qualquer cirurgia ortopédica minha, eu sou cauteloso. Eu gosto de um pós-operatório com pouca atividade física. Não que não é para andar, mas andar na guia, andar no próximo, sem ficar pulando desesperadamente. Tem que ficar jogando bolinha, essas coisas, entendeu? Ah, De ser entendi. dado ao tempo. Entendi. E Existe uma você indica cirurgia, fisioterapia no pós? eu indico fisioterapia. Para todos os meus pacientes ortopédicos, eu indico, sem dúvida. Né? A fisioterapia é um grande aliado nosso. Tá. A Laina Guimarães, mais para cima, ela perguntou sobre a terapia associada à gabapentina. A gabapentina é uma das nossas ferramentas medicamentosas, digamos, né? É um Uhum. analgésico de ação central. Eu posso usar gabapentina, posso usar amantadina, aí vai muito de paciente para paciente e de grau de desconforto que esse paciente possui. Eu procuro oferecer conforto, mas ao mesmo tempo não lançar mão de todos os medicamentos de uma vez só, porque senão vai chegar um momento que eu não vou ter recurso de mais nada. Então, tentar dosar a mão nossa, para você não encher o paciente de medicação e daqui a pouco você não ter recurso algum. Né? Ou, Sim. está indo tudo muito bem, gradativamente você tenta ir desmamando esse paciente. Você tenta ir tirando medicações e deixando ele no mínimo necessário. Né? É um raciocínio legal também. É o que eu gosto de fazer. Legal. É, A Ju, ela tá perguntando se existe uma cirurgia preventiva de correção de angulação articular. Ela já viu ser realizada em. Meu Deus, perdi aqui. Já vi ser realizada em pastores alemães. O senhor pode falar mais sobre? E essa cirurgia preventiva que ela se refere chama-se sinfisiodese. Né? Então, vou dar um exemplo para você. Uma fêmea, pastor alemão, displásica, sem querer, cruza com um pastor alemão displásico. Vão nascer o quê? Displasiquinhos, né? Provavelmente. A chance de nós termos uma ninhada de pacientes displásicos é muito grande. Então, pensando nisso, esses filhotinhos, dos seus 3 meses e meio aos 4 meses e meio, é possível você fazendo uma abordagem pélvica, né, assim, pela face ventral, você obter acesso à sínfise pública e você cauterizar parcialmente essa sínfise, não permitindo que ela cresça plenamente, favorecendo apenas que ela cresça em uma área que aumente o recobrimento acetabular. É uma tentativa, né?
Veja, tudo que a gente fala de displasia coxofemoral, todas essas possibilidades que a gente está buscando oferecer, são tentativas. A gente nunca pode falar assim, não, fique tranquilinho que vai ser assim, vai ficar 100%. Ou aquela tentação que você tem de falar cura, você não pode falar, infelizmente. Né? Então, tudo a gente fala, ó, existe essa Uhum. técnica, é possível usar essa técnica, essa faixa etária tolera essa técnica, mas a pessoa entendendo que não vai ficar livre pro resto da vida de ter que tomar algum medicamento. Entendi. Então é literalmente uma tentativa. Nada garante que vai dar certo. Pode ser que dê muito Eu errado. sou, assim, eu sou adepto daquela história da gente ser o mais transparente possível, o mais claro possível. Não adianta eu falar, prometer uma coisa que eu não vá conseguir cumprir. Não, não acho certo. Uhum. Fala assim, viu senhor, viu senhora, esse seu bichinho, ele tem esse problema. A gente vai buscar fazer o máximo que eu puder para que esse problema se torne o menor possível. Mas dizer que eu vou retirá-lo por completo, infelizmente, não é verdade, não é fato. Um cão displásico não vai morrer da displasia, como eu mencionei. Ele vai morrer com displasia. Só que vai morrer com uma qualidade de Entendi. vida boa, lá para frente, idoso, não sei lá. Entendeu? É o que a gente Sim, objetiva, né? E hoje sim, em dia a sim. cachorrada está É, vivendo o cada vez mais, né? Hoje em dia exatamente. Aí o que a gente cansa de mais ver quer é que eles cachorro de tenham 14, 15, qualidade de 17, vida. 19 anos e está aí feliz e contente. Sim, sim. É, o que a gente fala que é literalmente isso. O importante é que viva, mas que tenha qualidade de vida, porque senão não adianta. E isso daí é proporcional à expectativa que a pessoa cria. Se eu crio uma expectativa de que eu Sim, vou oferecer cura, a pessoa vai esperar uma cura. Se eu crio uma expectativa de que eu vou oferecer qualidade de vida, a pessoa entende isso. Eu acho, né? Penso isso. sim. Verdade. Ah, a Rebeca, ela fez uma pergunta: por que ainda existe bastante persistência de colo femoral quando feita a colocefalectomia? É uma cirurgia complexa ou realmente pode ser um possível despreparo do cirurgião? Assim, digamos que a realização dessa cirurgia deveria ocorrer a retirada de cabeça e colo femoral, entendeu? A técnica seria de Uhum, retirada de cabeça e colo femoral. Afirmar isso a gente não pode falar, né? A gente só pode falar que realmente a técnica seria retirada de cabeça e colo, entendeu? entendi. E como é algo mutilador, você está tirando um pedaço de osso, né? Tem pacientes que convivem bem, principalmente os pequenininhos, né? Você pega um Yorkshire que fez retirada de cabeça e colo, gente, ele nem parece que foi operado, ele fica extremamente bem. Pela minha vivência, já pacientes maiores, eles têm uma dificuldade maior de se adaptar. Essa é a sensação que eu tenho. Né? Não é que não vão se adaptar, mas eles, Entendi. eles levam mais tempo, esse período de reabilitação é maior, é mais moroso o negócio. Entendi. Ah, também pelo peso, né? Eles não sentem a mesma confiança. O York se vira super bem com os 2 quilos dele. O York com Um 2 quilos ele, pitbull com toca, ele, 30. toca, ele toca o terror, ele muda o planeta de ângulo, entendeu? É, Tem a manteiga. A manteiga, ela tá perguntando: boa noite. Você poderia falar um pouco sobre displasia atrelada à hérnia de disco? Tem um boxer branco que está paraplégico. o que acontece? Se eu tenho um paciente com displasia coxomoral, e esse paciente já é crônico, 5, 7, 10, 12 anos, assim, o que ele fez no decorrer da vida dele inteira? Ele tentou amenizar o apoio em membros pélvicos, tentou amenizar a carga naqueles membros e foi tentando deslocar a carga para os membros torácicos. No ele fazer esse tipo de mudança de carga, ele pode provocar um arqueamento
principalmente na região tóraco-lombar, sobrecarregar uma estrutura chamada disco intervertebral, que é um amortecedor que nós temos entre uma vértebra e outra, e pode, infelizmente, vir a provocar lesão desse disco e o animal ficar dessa forma. Isso não seria... Não é que a displasia acarretou lesão na coluna, não é isso, né? Mas uma displasia que não foi tratada, uma displasia a longo prazo, muitos anos assim, acarretou isso. Entendeu? É o que a gente vê. É uma consequência, digamos. Entendi. Então, esses cachorros que têm displasia, eles realmente tendem a sobrecarregar os membros torácicos. E aí, Eles fazem consequentemente, a gente causa. chama de, eles fazem uma falsa cifose. Ele não tem cifose, mas ele faz uma falsa cifose. Ele arqueia o dorso dele, porque ele tem muita dor em membro pélvico. Então ele fala, viu, eu não vou depositar muita carga aqui não, vou jogar o meu peso lá para o meu braço. E vai fazendo isso um Uhum. ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Chega uma hora que a conta chega, né? É a coluna dele que foi embora. Entendeu? É Então, o verdade. principal ponto da displasia realmente é a dor, o desconforto que eles sentem e talvez controlando essa É dor dor você. de verdade. É dor de verdade. Não é uma dorzinha, uma dor, né? É uma dor. Porque se você pensar, é que não tem como mostrar a imagem aqui, mas se você pensar, que nós temos a cabeça do fêmur, e essa cabeça do fêmur seria revestida por cartilagem. Com o decorrer dos anos, essa cartilagem vai-se embora. Existe exposição de osso subcondral. E esse osso Uhum. subcondral batendo um com o outro, nossa, deve doer assim absurdamente. Deve ser uma dor muito dor. Né? Esses caras têm motivo Sim. de reclamar de dor. É uma dor muito grande. A gente teria uma dificuldade absurda de tolerar essa dor, ainda mais que a gente só tem 2 patinhas. Né? Nós. Né? Eles ainda têm 4, eles conseguem disfarçar um pouco mais. Eles compensam. Eles compensam muito mais. E aí essa compensação acaba criando vários outros problemas, né? Como ela falou da hernia de disco, Sim, de. sim. De um problema você acaba tendo 2, 3. Né? A coisa vai se ramificando. Né? E, assim, o que eu tenho visto, tem aquele tutor que tem sido muito zeloso, muito cauteloso, que já ouviu falar tudo isso, que hoje em dia, com a tecnologia, as pessoas, né, têm acesso a muito mais às informações, seja quando Sim. adquire um cachorrinho de raça, enfim. E tem o outro lado, daquele... Essa semana eu atendi um que foi resgatado com 14 anos, um Golden, que estava aqui Jesus Cristo, entendeu? Foi resgatado. Então, durante 14 anos, ele sentiu dor. Então, a gente tem os extremos acontecendo. Tem aqueles que estão sendo assistidos muito precocemente e tem aqueles que viveram a vida inteira deles incomodados e aí que vão ser assistidos. É uma queixa muito Esses que frequente. viveram. Pode falar. Não, desculpa. Não, imagina, não. Não, é que esses que realmente conviveram a vida inteira com dor, quando chega para um tratamento, eles reagem bem, porque eu entendo que como eles sentiram aquela dor a vida inteira, mesmo com o tratamento, eles vão continuar sentindo a dor. Vai ser São neuropática, dores talvez? crônicas, né? São dores crônicas. Muitas vezes ele vai ter uma Uhum, memória de dor muito presente, né? Agora, o que a gente vê e o que faz com que às vezes o tutor leve ele até nós, veterinários, né? Não a mim, mas nós veterinários, é aquele cachorro que a vida inteira viveu bem dentro de casa tal, e de repente o tutor se incomoda porque ele começou a fazer xixi no tapete. Ele começou a não ir atrás da comida, do pote de água, começou a fazer algumas besteiras dentro de casa. Na verdade, não é que ele envelheceu, ele está com bastante dor, ele não consegue se deslocar para fazer as coisas certas, entendeu? E aí chama a atenção do tutor e faz com que leve para nós. Né? Vamos conseguir resolver um uhum, paciente assim? Se a gente tem uma dor
em escala 10, talvez eu consiga fazer essa dor chegar em 7, em 6, né? Eu consigo amenizar um pouco essa dor. Agora, quanto que eu vou amenizar é imprevisível, né? Hum, entendi. Mas a A gente tem que tentar. Rebeca, ela pergunta. A Rebeca, ela perguntou aqui, então você, oh meu Deus, então você diria que já que não tem cura, um cão faria fisioterapia como manutenção para o resto da vida? E acupuntura também? Sim, assim, que realmente não tem cura de displasia coxofemoral, posso te afirmar que não tem, né? É um cão que vai ter que ter controle pro resto da vida. Ele vai necessitar tomar todos os medicamentos e fazer fisioterapia todo dia? Não, mas ele vai necessitar ser cuidado, ser observado, ser monitorado. É um paciente que não pode desaparecer do veterinário, né? É um paciente que umas 2, 3 vezes por ano tem que vai ver, tá tudo bem, como é que tá, está necessitando algum ajuste, como que ele tem passado. O que a gente percebe nesses pacientes mais idosos, principalmente, na mudança de estação para o frio, né, quando o inverno chega, né? Todo velhinho no inverno sente, dói aqui, dói ali, dói lá, até a gente, né? Dores que você não está acostumado a ter no verão, você vai ter no inverno, né? E eles também, Sim, e eles também. Então, é um paciente que exige manutenção. Seja medicamentosa, seja de físio, seja do que for. Ele necessita manutenção. entendi. Doutor, você tem mais alguma coisa a acrescentar? Tem alguma coisa que a gente não comentou que você acha que é extremamente importante que todo mundo saiba sobre isso? Olha, eu acho até que a gente comentou, mas que é extremamente importante. Né? Assim, a, a, a importância de nós termos precocidade no diagnóstico dessa patologia. Eu diria que a Uhum, precocidade é a chave do sucesso para o tratamento de displasia coxofemoral. Porque eu tendo diagnóstico num paciente jovem, eu consigo ter alternativas de terapia, seja cirúrgica, seja medicamentosa, enfim. Eu tenho toda uma vida ainda para eu conseguir, eu tenho um quadro branco para pintar. Eu tenho toda uma vida para conseguir trilhar, né? Do que chegar a um cenário já todo destruído para mim, né? Aí não tem muito que a sim, gente mudar esse cenário. E uma articulação degenerada, uma articulação destruída, eu não consigo reconstruir essa articulação. Eu não comentei, e é importante se frisar, o tecido cartilaginoso, a cartilagem hialina, é uma característica dela, ou melhor, são 3 características dela. Ela é alinfática, ela é avascular e, pelo fato de ser avascular, ela é arregenerativa. Então, uma vez destruída a cartilagem hialina, a gente não tem muito o que a gente nunca fazer. mais. Tem que lutar para que não ocorra essa destruição. Entendeu? Então, essa é a importância da precocidade do Precocidade diagnóstico. do diagnóstico. Exatamente. Exatamente. E acreditar que existe o que a gente melhorar de qualidade de vida desses bichinhos. A gente, é É, assim, um recado que a gente deixa, né? A precocidade e acreditar que é possível a gente fazer alguma coisa. sim. Então, as 3 coisas que ficaram para mim hoje. É, Tem que ter um diagnóstico precoce, não tem cura, mas existe a possibilidade de qualidade de vida. isso. É, o resumo de tudo isso que a gente falou são essas 3 coisas. E eu realmente acredito nisso. Eu realmente acredito nisso. Então tá ótimo. Doutor, vou só perguntar se alguém mais tem alguma pergunta. As minhas perguntas acabaram. Eu queria agradecer muito por você ter aceitado o nosso convite, estar participando aqui com a gente, tirar todas Imagina, essas dúvidas, que foram várias. foi um prazer. Se precisarem de mim, é só chamar e a gente vai tentar ajudar. E se Não, alguém com quiser perguntar certeza, a mais gente já alguma vai. coisa,
A gente já vai combinar a próxima live, já vai pensar no próximo tema para voltar aqui conversar de novo. Tá joia. Estou à disposição. Então, gente, muito obrigada. Boa noite. Muito obrigada, doutor. Boa Eu noite. que agradeço. Boa noite a todos e obrigado pela participação aí. Um abraço a todos. Boa noite.